very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. A madrugada de 27 de janeiro de 2013 mobilizou toda a cidade de Santa Maria, na região central do estado. Parecia que a fumaça podia ser sentida por todos os cantos. A gente viu que tinha muita gente e resolveu não entrar. Aí as gurias resolveram entrar numa Kombi, a gente ficou na esquina ali tomando uma cerveja. E passou uma meia hora, passou um taxista pedindo para que todos os táxis que estavam ali na frente se dirigissem para frente da Kiss, porque a Kiss estava pegando fogo. E estava saindo já muita gente carregada. Quando ele falou isso, a gente automaticamente chamou as gurias, porque as gurias estavam dentro de uma Kombi. E começou a ligar para todo mundo, e nisso a fumaça já começou a tomar conta das ruas. Eu queimei 18% do corpo e eu perdi meu pé. Eu uso uma prótese. Em decorrência de tudo que aconteceu. Correr eu não consigo mais, né? Uhum. A última vez que eu corri foi pra tentar me salvar da morte. As vozes se uniram na contagem de jovens que perderam a vida. 242! Tem que ser para uma força maior, né, que está nos unindo aqui para ver se há justiça. Às 3 horas da madrugada, no momento que o incêndio começou na Boate Kiss, os organizadores da vigília fizeram ainda mais barulho para relembrar o 1 ano da tragédia. Sirenes e palmas ecoaram na cidade. Pela manhã, centenas de pessoas caminharam da boate até o Ministério Público. Balões brancos foram presos às grades do prédio. Para os sobreviventes daquela noite de horror, as feridas continuam abertas, na alma e no corpo. A rotina na cidade foi retomada, mas o episódio fez as autoridades despertarem para os problemas na fiscalização e prevenção contra incêndios em casas noturnas. O rigor das autoridades interditou bares que funcionavam fora da lei. Só em Porto Alegre, 139 estabelecimentos tiveram que fechar as portas. Desses, 71 não conseguiram reabrir. Se não houver solução e se tiver irregular, aí tem que ser fechado. Políticos correram para aprimorar a legislação. Em junho, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê que donos de estabelecimentos e agentes públicos sejam responsabilizados em caso de incêndio. Também exige seguro privado das casas noturnas e proíbe o sistema de comandas. Mas a lei nacional prometida pelos parlamentares ainda não foi votada. São medidas simples que podem evitar novas tragédias, novas perdas, mais sofrimento. Se nós deixar e não fazer nada, nós vamos ser omissos para o futuro, porque poderia ser um filho de qualquer pessoa. Para, doutor! Para, o que é isso? Para, vamos ter um pouco de contenção aqui, o que é isso? Aqui não é só um segundo, doutor. Aqui não é a competição de quem grita mais alto. Se for, eu falarei mais alto. O senhor aguarde. Por favor, o senhor aguarde. Ainda havia pessoas passíveis de serem retiradas com vida a esse momento ou já não mais? Não. Não tinha mais. E o senhor chegou aí? Olha só as vítimas. Chegou aí até perto da área dos banheiros? Todas as áreas. E se puder relatar, por favor. Não tem como relatar, doutor. É difícil relatar. É uma imagem muito forte. Até para um profissional de segurança muito forte. Não tem condições de... Eu até preferia não descrever isso. Tá. Cada homenagem, lágrimas, luto e saudade. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Apenas um Podcast. Dessa vez mais do que especial, porque a gente vai falar de um caso que vocês têm pedido muito.
para que a gente pudesse comentar nas últimas semanas, que é o caso da Boate Kiss. E hoje está sendo bem especial também, porque a gente está fazendo ao vivo na live lá no TikTok. É a primeira vez que o Thiago está fazendo live, vamos ver como é que ele vai achar. E como vocês sabem, eu não tô sozinha. Eu me sinto muito feliz, muito obrigado, galera. A gente teve uns problemas técnicos, para quem tá na live, sabe que a galera teve que me apoiar meio que de forma coagida, foi completamente coagido, mas muito obrigado, de verdade. Valeu, para quem já ouve o podcast normalmente, muito obrigado. Saiu um último podcast que eu vou confessar que eu amei editar, que foi o do caso do Mayhem. A gente já tinha gravado faz muito tempo, né, Marisa? Tanto que no próprio podcast a gente fala que foi o podcast, eu acho que 45, e a gente já tá no podcast 53. Então demorou para sair, mas foi muito bem editado. Espero que vocês gostem. Então, assim, gente, pra quem tá ouvindo nosso podcast, vocês sabem que vocês podem ajudar a gente apoiando a gente ou seguindo a nossa página lá no Instagram, @apenasumpodcast.com, ou então apoiar a gente ouvindo a gente pelo aplicativo Orelo, porque lá a gente é monetizado. Então, só procurar por Apenas um Podcast, baixar o aplicativo Orelo, lá vocês podem apoiar a gente sendo um membro do nosso podcast, ou simplesmente ouvindo, porque como eu disse lá, a gente é monetizado, então toda vez que você dá um play na gente lá no Orelo, a gente ganha alguns centavos. E se você escuta a gente pelo Spotify, por favor, não esqueça de dar 5 estrelas, ou então, se você quiser mandar uma mensagem a gente pelo Pix, é só mandar o Pix pro e-mail contato@apenasumpodcast@gmail.com. A gente adora quando vocês mandam mensagens escritas pra gente, porque daí a gente consegue ler a mensagem aqui, falar o seu nome. Qualquer valor é muito bem recebido pela gente. Acho que a gente já pode começar, não é mesmo? Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar literalmente do começo, né? O que foi a Boate Kiss? Como que tudo isso começou? A Boate Kiss, ela foi oficialmente inaugurada no dia 30 de julho de 2009. Eu até peguei o endereço, que fica na rua Andradas, número 1925, no centro da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a gente já tem algumas coisas em relação aos sócios, né? Porque, pelo que eu entendi, teoricamente... são 2 sócios, né? Um que era mais metido a besta, assim, a ser o sócio. Que é o Kiko. O Kiko, né? Que o nome verdadeiro dele era Elisandro Galé Garro Spor. Ele era o sócio principal e ele era uma figura, assim, carimbada de Santa Maria, naquelas colunas de fofoca que tem em revista de cidade do interior. Ele sempre tava lá. Então, assim, ele parecia ser mais, assim, metido em se aparecer como sócio da Boate Kiss do que na prática mesmo. Porque não era ele que tinha o CNPJ, não era ele que tinha meio que registrado a empresa, pelo que eu entendi. Ele era meio que o cara que... Acho que... essa parte ficou meio nebulosa, mas ele meio que administrava a boate, mas ele não era o dono, tipo, majoritário, mas ele era a figura que sempre aparecia na boate, que chamava as pessoas para irem para a boate, que ia atrás das universidades. Para quem não sabe, é muito importante. Santa Maria é uma cidade relativamente pequena e que a Universidade Federal de Santa Maria tem muita influência. Então é o que a gente chama de cidade universitária, assim como Londrina, Maringá, que são cidades universitárias. Então isso é um ponto muito importante da gente se ter, né? Que nem a Renata comentou agora aqui no chat da live, o Kiko era meio que o rosto da boate, vamos dizer assim. Isso, ele era a pessoa pública da boate. Exato, porque o sócio, assim, o sócio oficial, assim, o dono, assim, vamos dizer, do negócio mesmo, era o Mauro Loredo Hoffman, que era o empresário, ele já tinha vários bares, vários restaurantes e casas de show, incluindo uma que realmente era a maior da cidade, era inclusive maior do que a Boate Kiss. Mas ele acabou comprando metade dos direitos da Boate Kiss lá por 2012 para tentar salvar a empresa da falência. Vocês vão ver que a Boate Kiss sempre teve muitos problemas, né? Sempre pezinho ali, a ser todo mundo preso, sempre tava com um pezinho ali a dar muito problema, muita merda. Isso eu vou confessar que é uma coisa que no futuro vai me deixar bem indignado, porque vários processos vão sendo burlados e quebrados e a boate vai passando impune e continuando operando. Exatamente. Então, pelo que eu sei, a boate, ela inaugura num tempo e ela não tinha todos os alvarás que ela precisaria ter para estar funcionando. Então, já começa errado. Já começa errado porque vocês vão ver que a boate começou a funcionar sem os alvarás. Alvarás, gente, vamos dizer entre aspas, que é as autorizações
para dizer que tá tudo certo, tanto na documentação quanto na estrutura do local. Qualquer comércio precisa de alvará, né? Eu sei disso porque minha família tem comércio, a gente tem um consultório odontológico, aí tem que passar vigilância sanitária, tem que ter autorização dos bombeiros, tem que ter autorização da prefeitura. Então você tem como é que eu posso dizer? Várias obrigações quando você tem um comércio. E a Boate Kiss... Isso, várias etapas que tem que ter seguida para que o lugar seja seguro, que se acontecer algum problema, as pessoas saibam o que fazer, tenha luzes de emergência indicando os locais, para você ter um plano de incêndio, para você saber onde você vai. Então, isso é bem importante ficar atento sobre isso. Sim, a Boate Kiss, gente, ela era considerada uma das 3 boates mais importantes de Santa Maria. Eu acredito, assim, que Santa Maria devia ter bastante até desse tipo de lugar, né, boates, bares, porque era uma cidade universitária, vocês sabem que universitários adoram dar uma bebedinha depois que a aula acaba. Então, assim, apesar dela ser considerada uma casa noturna importante, ela, somando os gastos, somando as entradas e por aí vai, não rendia muito dinheiro no final do mês, porque o público da Boate Kiss era um público muito jovem, era um público universitário, tanto que eles organizavam várias festas universitárias dos formandos, de cursos específicos da Universidade Federal de Santa Maria dentro da Boate Kiss, né? O dia em que o incêndio aconteceu, estava realmente acontecendo uma dessas festas, mas eles faziam isso bastante. E o que acontece, né? Jovem universitário, né? A gente tá sempre lutando aí, poder ir nos lugares, né? Quem é universitário sabe como que era ter o dinheiro do ônibus, mas se você almoçasse, aí você não podia voltar de ônibus, e se você fosse de ônibus, você não ia poder almoçar. Aquela coisa que todo jovem universitário falido já passou. E o que acontece? Que o público da Boate Kiss, como eu disse, era universitário, então, tipo, não eram pessoas que gastavam tudo à noite. Até porque, geralmente, isso acontece mais com o público mais velho. Então, assim, no final do mês, assim, não batia as contas. Tanto que, como eu disse, lá por 2012, a boate quase faliu, mas continuou em pé. E o que acontece, né, gente? Como eu falei, principalmente em boates, restaurantes, assim, lugares maiores, os bombeiros, eles têm que fazer uma verificação do espaço para saber qual que é a lotação máxima. E o que significa a lotação máxima de algum lugar? É o número máximo de pessoas que pode ter num estabelecimento que, caso aconteça alguma emergência, consiga evacuar essas pessoas de forma segura. E o que acontece? De acordo com o que foi determinado para a Boate Kiss, a capacidade era de 691 pessoas por noite. Então, o máximo que a boate poderia comportar era 691 pessoas por noite. Aí eu pergunto pro Thiago, eles faziam isso? Obviamente não. Eles tinham meio que uma média de ocupação entre 1.000 a 1.400 pessoas. Então isso é, tipo, o dobro de pessoas permitidas. Exato. Já começa por aí. Tipo, já estava errado em questões de alvará, já está questado em questões de público, de quantas pessoas podia ter. Então, começa muito errado por aí. A gente sabe que esse caso vai ser todo errado. Se não uma das maiores tragédias nacionais, uma tragédia que vitimou muitas pessoas. Mas eu acho que isso tem que ficar mais para depois. E agora a gente meio que tem que falar que aquilo que a Marisa acabou falando no comecinho do podcast, que o Kiko, ele meio que era a cara da banda, né? Só que qual que era o objetivo dele de ser a cara da banda? Ele basicamente queria alavancar o estrelato comercial dele, por isso que ele se empenhava bastante em conquistar esse público jovem, trazer pra Boate Kiss, pelo simples fato de que ele ia ficar mais popular entre os jovens, assim, era uma coisa meio assim, ele ia ficar mais popular, ele ia ficar mais conhecido, então ele justamente estimulava muito que a boate promovesse essas festas universitárias, sabe? E é até bom falar em universitário agora, porque tem vários golpes de medicina, né? Tipo, de formatura, e para as pessoas ficarem um pouco horrorizadas com os valores das formaturas, etc. Então é uma coisa que traz dinheiro para os eventos, né? Então basicamente o Kiko ia lá, contratava bandas para performar à noite, né? Até para chamar atenção, ter algum
como é que eu posso dizer, algum entretenimento na boate, né, ou um DJ, divulgava o evento e oferecia uma comissão para os estudantes que vendessem um grande número de ingressos. Então, basicamente, a casa, né, a boate, promovia entre 3 a 4 festas por semana e o preço dos ingressos na época variava entre 15 a 25 reais, o que eu acho que para 2013 era caro, porque isso é que eu pago hoje em dia. Era um pouco salgado, realmente. Tipo, pra época... Olha, esse caso eu vou dizer pra vocês que é uma coisa que me pegou bastante, porque em 2013 eu entrei pra fazer geografia. Foi meu primeiro ano fazendo geografia. Então eu era estudante e era universitário na época. Então, 15 reais era bastante coisa. Tipo, dava bastante RU. Sim, gente, eu tinha 12 anos, eu acho, quando aconteceu esse caso. Então, tipo assim, eu fiquei horrorizada, eu lembro muito, me impactou bastante, né? Mas são sentimentos diferentes, eu acho. Eu, quando era criança, acho que eu fiquei mais com medo do que outra coisa, mas eu acho que pra época, 15 a 25 reais era meio salgado. Eu não sei, eu não tenho certeza, né? Bom, o que acontece, né? A Boate Kiss, como eu disse lá no começo, já tava, assim, cambaleando as pernas fazia muito tempo. Porque eles tinham sofrido uma ação judicial em 2012 por tentar impedir a saída de pessoas que não haviam pagado a comanda. Na ocasião, um funcionário afirmou que a orientação da empresa era não liberar clientes antes que eles encontrassem a comanda. Pra quem nunca foi na balada, jovenzinho, assim, e nunca foi, né? Às vezes a gente acaba bebendo demais e nisso a gente perde a comanda. E muitas baladas exigem a apresentação da comanda para você pagar. Então, na Kiss, você entrava, consumia e no final você pagava o que marcava na sua comanda. Hoje em dia, a gente sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor não tem nada a ver. O estabelecimento que tem que fazer um registro das vendas. Então, se você perder a comanda, pelo que eu vejo, a maioria dos advogados falar, não tem nada a ver, é problema do estabelecimento. Mas, basicamente, em 2012, eles tiveram problemas com algumas pessoas que frequentaram a boate, perderam a comanda e, literalmente, eles não deixaram sair. Então, eles foram processados por cárcere privado, gente. Então, coisa assim bem radical. E, basicamente, eles condenaram a boate a pagar 10 mil reais de indenização à jovem que foi barrada na saída. Então, assim, gente, pra vocês verem que, como eu disse, a boate já tinha muitos problemas e o principal, que eu acho que é o que o pessoal mais bate na tecla quando vai contar esse caso na série, nos documentários, era a questão dos alvarás, que, como eu disse, era documentos oficiais que permitiam o funcionamento do local. É uma pergunta, Marisa, que eu acho que é importante tanto para as pessoas da live quanto para as pessoas do podcast. Você viu a série do Netflix? Eu acho que é uma pergunta importante. Eu assisti, eu não terminei de ver, mas eu assisti mais da metade. Eu ainda não assisti porque eu não tive coragem de assistir, mas é uma coisa que eu lembro bastante. Eu lembro até matérias da época. E o que você achou, digamos, do documentário, o que a gente pesquisou, assim? Eu, particularmente, achei a série da Netflix muito boa. É muito pesada. Eu parei de ver a série, gente, não porque eu não gostei, não porque eu não tava interessada, mas é porque começou a me dar crise de pânico. Eu fiquei muito nervosa assistindo. Eu assisti 3 episódios, a série acho que tem 5. E assim, gente, eu fiquei muito horrorizada, porque, tipo assim, eu acho que a gente se sensibiliza muito com o caso da Boate Kiss, justamente porque, além dele ter acontecido no Brasil, a gente também por aí. Eu sou uma pessoa que gosta de sair à noite, eu gosto de ir numa baladinha e tal. Então é uma coisa que é comum pra gente. Então assistir a boate, ver o que aconteceu. Ai, gente, é uma dor gigantesca. Eu não sei explicar a dor que foi assistir a série. Sei que saiu um documentário agora pela Globoplay também. Meu namorado tava vendo, ele falou que é muito bom. E assim, é muito pesado, assim. Eu acho que a Netflix realmente quis cutucar na ferida. Eu não acho errado fazer série sobre casos criminais, ainda mais casos criminais que estão aí aguardando a sua justiça. Eu acho muito importante justamente porque, cara, reviveu o caso. Tá todo mundo falando sobre isso, sabe? E também porque tem essa data simbólica de 10 anos, né? Sim. E vai fazer 10 anos. Exato. Bom, eu não vi porque eu realmente não tava bem, mas a Thalita, minha esposa, viu. E ela saiu do primeiro episódio chorando. Então eu falei, calma lá, não tô bem pra assistir a série, mas eu sei como funciona a série do Netflix, que é feita pela perspectiva de 4 pessoas, e a gente depois vai explicar por que dessas 4 famílias, na real. Depois a gente vai explicar um pouco, né? Sim. Então, assim, gente, eu achei muito necessária a série da Netflix, sim, o documentário que a Globoplay trouxe também.
E assim, gente, uma coisa assim, é uma dica, só um parênteses aqui entre o podcast. Muitas pessoas me perguntam onde pesquisar casos criminais, onde ler. Eu recomendo muito, principalmente para casos brasileiros, que é um pouco mais difícil de achar informações, procurar matérias jornalísticas da época. Seja uma reportagem no Fantástico, seja, sei lá, o Câmera Record, com o Cabrini e tal. Pra fazer entrevista com o psicopata, eles são ótimos, assim, com o serial killer. Excelentes. E eu vou agora falar que todas as matérias da época são muito informativas. Muito informativas. Eu não sei se você chegou a ver algumas que tratavam sobre a própria espuma e tal, mas tem muita matéria muito informativa. Eu vou dizer que uma matéria que mais me pegou foi uma matéria que foi feita 1 ano depois para, digamos, lembrar as vítimas, e eles fizeram a contagem do número de mortos, assim. Então, Amigos e parentes das vítimas pintaram 242 figuras humanas no asfalto. O ato lembrou o número de mortos na tragédia. As vozes se uniram na contagem de jovens que perderam a vida. eu achei que as matérias da época elas foram sensíveis e boas, e eu sempre acho que em caso criminal brasileiro você tem que ir para a imprensa, procurar jornal, procurar mídia, e sim, você acha no YouTube, galera, tipo, é só pesquisar lá, coloca os mais antigos, faz bastante tempo, para você ver da época. Eu acho super importante você primeiro ter a visão da época, para depois você ter a visão do que agora, 10 anos depois, de terem processado muita informação, mas eu acho legal ver como eles estavam pensando naquele momento, naquele contexto, sabe? Eu acho bem legal. Então, assim, bom, vamos adiante, né? Então, como eu falei, a boate já começou a funcionar de maneira errada, tá, gente? Já começou a funcionar de maneira errada. Lá no começo eu disse que ela foi inaugurada no finalzinho de julho e eles só conseguiram um alvará dos bombeiros pra funcionar, que inclusive dizem até hoje que foi um documento, assim, muito mal feito, em agosto de 2009. Em tese, eles precisavam disso antes de abrir. Mas, enfim, para quem não sabe, para que serve esse alvará do Corpo de Bombeiros? Ele é um documento que certifica que o estabelecimento está em dia aos procedimentos de segurança envolvendo a proteção de incêndio. E o que acontece? Eles sempre tiveram problemas com o alvará, principalmente esse de incêndio. E o que acontece, né? Esse alvará, gente, ele tem que ser renovado de ano em ano. Então, eles fizeram em 2009... Em agosto de 2009, ele valia até agosto de 2010. Depois disso, eles não renovaram. Eles ficaram 1 ano funcionando sem o alvará do Corpo de Bombeiros. E, como eu disse, era muito importante que tivesse isso, né, gente? Porque era de prevenção ao incêndio, né, gente? Que foi justamente o que aconteceu. E também tem uma coisa importante, que em 2009 já foram apontados vários defeitos, digamos, no estabelecimento que seriam importantes serem feitas as correções, alguns extintores, algumas coisas. Então é importante ter esse negócio de prevenção. E outra coisa é que eles funcionavam também sem um outro alvará que é conhecido como alvará de localização, que é emitido pela prefeitura. Você pode ler ali o que é o alvará de localização? Todas as empresas que possuem CNPJ, elas têm que obrigatória terem o alvará de localização, porque nesse alvará vai constar o endereço da empresa, por que ela funciona, qual que é a finalidade dela, se ela é uma finalidade de educacional. Então é importante ter onde tem essa empresa e saber qual é a finalidade da empresa para que eles notem o risco, porque existem riscos diferentes entre ter uma, digamos, empresa de informática e você ter uma empresa, uma boate. Tipo, são riscos diferentes, são perigos diferentes, e é importante para a prefeitura saber isso e para poder ela fiscalizar, saber tipo, quais áreas tem que fiscalizar. E aí entra o geógrafo da questão. É muito importante você ter isso num banco de dados. Isso é importante tanto para a questão do IBGE, quanto para a questão da economia da cidade, para a questão de cobrança de impostos, para tudo, sabe? Exatamente, basicamente para a prefeitura saber da existência do seu comércio, não ser uma coisa clandestina, vamos dizer assim. E esse alvará, gente, que é obrigatório para abrir um comércio, ele só foi emitido 8 meses depois do funcionamento da Boate Kiss. Então, assim, gente, era um problema bem grande, inclusive eles tiveram problemas
em renovar esse alvará. Eles só foram multados, o certo, pelo que eu tava vendo, era ter fechado o estabelecimento e só abrir novamente quando eles resolvessem toda a questão do alvará. Mas não, a prefeitura acabou só multando. Essas multas por conta de alvará aconteceram várias vezes, mas como eu disse, o certo seria ter fechado a empresa até eles resolverem todas as situações. Mas enfim, essa foi a introdução. Só para vocês conhecerem e entenderem a problemática, para vocês entenderem, gente, por que a gente não começou direto com o caso do incêndio? Para frisar muito a questão de que já estava com muito problema. E isso é uma coisa, assim, extremamente problemática, gente. Porque a gente vai no comércio, a gente não tem noção do que está acontecendo ali, né? A gente não vai perguntar cadê o alvará para eu saber se está funcionando ou não, né? Então, assim, tem pessoas que são pagas. Isso que eu fico, puta, é o trabalho da pessoa fiscalizar, né? Mas, enfim, agora a gente vai falar sobre o dia 27 de janeiro de 2013, que foi quando aconteceu o incêndio na Boate Kiss, que foi quando aconteceu a tragédia. Então, basicamente, o que estava acontecendo nesse dia 27? Estava acontecendo uma festa universitária, igual a Boate sempre fazia, chamada Aglomerados, e teve 2 bandas que se apresentaram. Não lembro o nome da primeira banda agora, mas a banda que tava cantando na hora que o incêndio aconteceu, Gurizada Fandangueira. E de acordo com a página deles no Facebook da época, eles diziam que eles eram uma banda que inovava nos ritmos e na tecnologia. E assim, de acordo com o que se sabe, eles já usavam efeitos pirotécnicos, fogos de artifício, eles já usavam várias coisas nos shows, assim. Já tinha vários vídeos, inclusive, no Facebook deles, falando que, mostrando que eles usavam esses artefatos pirotécnicos durante o show. E era uma coisa que eles, digamos, se orgulhavam muito de ter, porque eu lembro que, na época, pegaram muitas imagens deles em festas, tanto abertas quanto fechadas, usando esse tipo de instrumento que eles usaram, que foi basicamente um sinalizador, né? Não sei bem se é um sinalizador, mas para fazer algum efeito pirotécnico, né? Exatamente, né? Bom, dos membros da banda, eu já vou adiantar, só um deles faleceu, que foi o sanfoneiro Danilo Jacques. Porque ele foi o único, ele foi um dos que, ele não conseguiu sair junto com a banda na hora que aconteceu, e ele foi o único da banda que faleceu. Eu ia falar que a outra banda que se apresentou, teve 2 pessoas que morreu da outra banda também. Sim, o que acontece? A banda estava se apresentando e a outra banda que já tinha se apresentado, eles meio que subiram para um camarote. E aí que eles não conseguiram descer. Depois a gente já vai explicar meio por que eles não conseguiram descer e por que teve tanto problema, né? A festa ela tinha como objetivo arrecadar fundos para a formatura de algumas turmas da Universidade Federal de Santa Maria. Como a gente disse, é uma cidade universitária e tinha essa questão de fazer festa para arrecadar dinheiro e para trazer público para boate, né? Exatamente, né? Então, basicamente, a festa estava arrecadando fundo para a formatura de 6 cursos, né? Que era o Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia e alguns cursos técnicos da Universidade Federal de Santa Maria. A festa começou às 23 horas, num sábado, e tinha tudo, né, gente, para ser como qualquer outra festa, era para ser tudo normal. Porém, por volta das 2h30 do dia 27 de janeiro de 2013, enquanto a banda Gurizada Fandangueira estava se apresentando, o vocalista da banda, o Marcelo de Jesus dos Santos, decidiu usar aqueles efeitos pirotécnicos que a banda já usava em outros shows, que basicamente era um sinalizador, gente, que é uma espécie de um fogos de artifício, errei legal o plural agora. O nome correto desse tipo de fogo de artifício que ele usou é Sputnik. Pra quem já viu festa de aniversário, tem aquele, bem parecido com aquele que você liga e fica saindo algumas faíscas, assim, fica dando faísca e tal, e é bem parecido com esse. Ele usou um que não era próprio para esse tipo de ambiente, e aí a gente já começa em outra questão. Produtos que são sinalizadores que poderiam ser usados em ambientes fechados, só que ele tinha uma diferença. E qual que era a diferença, Marisa? O preço, né, gente? Que inclusive vai bater em outra tecla depois. Pelo que retrata na série, o cara, aparece assim, o personagem que é do cara que vendia os fogos, ele falou que ele ofereceu o fogo de artifício que era próprio para ambiente fechado, só que ele custava mais ou menos uns R$70,
E esse custava tipo R$3,50, R$4,50. Então o cara acabou preferindo comprar o mais barato. O cara até falou, tá, mas esse daí não é para ambiente fechado. E dizem que ele respondeu falando que ele sabia o que estava fazendo, que ele tinha curso, não sei o que ele já tinha feito isso antes, e que nunca tinha dado problema. Exatamente, ele confiou muito que, não vai dar problema, eu já fazia. E eu sei que era tipo um valor bem discrepante, assim, tipo, um era R$2 e o outro era R$50. Mas, tipo, bom, depois a gente fala sobre isso. E outro problema bem grande da boate era o revestimento do teto. Então, assim que ele acendeu o Sputnik, né, pra soltar as faíscas durante o show, já pegou no teto da boate, foi uma coisa assim praticamente imediata. Dizem que foi por causa de uma faísca, literalmente, que começou a pegar fogo no teto, que era revestido de espuma, que é para acontecer nesse tipo de ambiente. Inclusive, ela foi instalada para que não tivessem problema com barulho na vizinhança, porque eles também recebiam muitas notificações porque vazava muito barulho da boate pro entorno, para a vizinhança. Então, tanto que até as janelas foram trancadas, tipo, vedadas de um jeito que elas não poderiam ser vedadas. E esse revestimento acústico, gente, ele é exigido pelo Ministério Público em termos de ajustamento e conduta. Só que qual que é o problema? Que assim como o Sputnik, também existe o tipo de espuma que é própria para ambientes fechados para evitar incêndio. Só que pelo que eu vi, obviamente, ela é mais cara do que a espuma que foi utilizada para revestir o teto da Boate Kiss. Eles revestiram ela com uma espuma que também é usada para revestir colchão. E o que acontece? Essa espuma é totalmente inflamável e tem um outro problema muito grave nesse tipo de espuma, que quando ela entra em combustão, ela libera uma fumaça preta que, devido à reação química, acaba liberando cianeto no ar. Vocês devem saber que quando acontece incêndio, muitas pessoas não morrem por conta das queimaduras, mas sim por inalar o monóxido de carbono que é liberado durante a combustão. Então, além do monóxido de carbono que estava no ar, também tinha esse cianeto que estava no ar. E já falei em vários casos criminais, né, de serial killers que usavam cianeto. É completamente letal para o ser humano cheirar isso, gente. Não tem como emitir essa fumaça preta, que, de acordo com as pessoas que sobreviveram, não dava para ver nada. Não dava pra ver nada. E fora que as luzes apagaram, enfim, gente, foi assim, uma tragédia gigantesca. Então, outro problema é que eu vi que quando foram emitir os alvarás, tipo, eles viram que tinha espuma no teto, porém, eles falaram que as pessoas que trabalhavam fazendo essa vistoria não eram treinadas para reconhecer se a espuma era ou não adequada. Mas eu vi que depois eles até passaram um pano para a prefeitura, falando que não era culpa deles. O uso de artefato pirotécnico indoor, dentro de um ambiente como aquele, o senhor sabe se era permitido ou não era permitido? Nós temos dois momentos bem distintos, antes e depois, né? Naturalmente, isso aí acontecer, a gente evolui e a legislação melhora para coisas que às vezes a gente esquece de cuidar. Anteriormente, como eu disse, nós tínhamos 4 categorias, A, B, C e D, de material pirotécnico. Nós tínhamos uma portaria da brigada que proibia. O A e o B é vendido comumente aí no mercado para qualquer um, até menores de 18 anos, mas o CD já é mais elaborado. A portaria vinculava toda uma questão de segurança para emprego do C e o D, que essas baterias aí que os blasters, que são os profissionais de área, né, desenvolvem para eventos de grande envergadura, final de ano, coisa do tipo, embarcações. Esse é o tal do C e D, tinha uma série, um rol de exigências. Quanto à parte interna, isso nem era atribuição do Corpo de Bombeiros fazer. Certo. A parte interna me parece que competia tanto a fiscalização quanto a regulação da Polícia Civil ou os órgãos de segurança fora o Corpo de Bombeiros. E a utilização? Hoje não, hoje é exigido por todos. E a utilização dessa espuma como revestimento, o senhor sabe se era dentro dos parâmetros normativos ou não era dentro dos parâmetros normativos ou não, sabe? Na verdade foi um grande problema que a gente teve na época lá, que até inclusive foi uma fala minha, que chegou um determinado momento que me proibiram de falar sobre o assunto, porque a gente não tinha ninguém de porta-voz, e eu acabei sendo o porta-voz dos bombeiros, e aí me restringiram a fala. Na época eu não sabia de quem era a responsabilidade, porque dos bombeiros ela não era. Revestimentos de qualquer natureza não era atribuição do Corpo de Bombeiros ver. O Corpo de Bombeiros se preocupava tão somente com saídas de emergência, iluminação, extintores nos casos que não envolvessem hidráulica, sprinklers e outros sistemas, né, passivos, ativos de segurança. Ok.
Hoje é. Hoje, com a nova legislação, essa atribuição de fiscalizar, não que é obrigação nossa determinar que tipo de revestimento. A gente pede que seja juntado ao projeto um profissional técnico encarregado de dizer da segurança daquele equipamento. Daquele Com material. os proprietários da boate, o senhor já tinha tido algum contato anteriormente ou não? Nunca. E posteriormente? Nunca. Com os rapazes da banda? Nada. Nenhum deles eu conhecia, nenhum deles eu conheço. Então, e tinha outro problema dessa espuma, porque na hora que ela queimava, ela acabava soltando resíduos. Inflamados, resíduos inflamados que caíam no corpo das pessoas, assim, e grudavam no corpo das pessoas. Era um negócio horrível. Você viu no começo da edição desse programa que a espuma que revestiu o teto da Boate Kiss foi comprada numa loja de colchões. E agora nós vamos mostrar a velocidade da propagação das chamas numa espuma que não é indicada para o isolamento acústico, né? A espuma é facilmente encontrada no mercado e é apontada até agora como a causa das mortes na boate. Numa loja especializada, nosso produtor procura material para isolamento acústico. Espuma acústica? Qual que você tem aí? Essa daqui, ó. O produto que ele oferece é inflamável. Perguntamos se há uma espuma que não queime. Essa daqui é de poliuretano, né? Derivado do petróleo. Ah, tá. Essa anti-chá, ela é bem mais cara. É difícil de ser achada. Ah, é? Essa aqui, para isolamento acústico, ela serve. Tá. Nosso produtor se mostra preocupado com a possibilidade de um incêndio. O vendedor minimiza o risco. Eu tenho amigos meus que tem casa de show, que tem estúdio de música, tem isso aqui, nunca aconteceu nada. Ficamos com a espuma e depois, em outras lojas, compramos mais placas. Estas sim, adequadas para uma forração sem perigo de acidentes. As placas vão ser testadas agora. Nós fixamos aqui no teto 2 placas autorizadas para isolamento acústico. São materiais diferentes, mas com uma característica em comum. São seguros em caso de incêndio. Para mostrar o que acontece no contato com o fogo, nós temos um sinalizador do mesmo tipo que o vocalista do grupo que se apresentava na Boate Kiss usou na noite da tragédia. São bombeiros com todos os equipamentos de segurança que fazem o teste. Olha, a gente vê o resultado aqui, ó. Material bem conservado, poucos danos. E no momento em que acabaram as faíscas, não aconteceu mais nada aí. Material preservado. Na outra espuma, mais um sinalizador é aceso. O segundo teste no material que tem um tratamento para retardar a propagação das chamas. Olha só, esse material ficou menos danificado ainda. A gente não vê quase nada aí, uma ou outra marquinha, mas praticamente intacto o material. Agora um outro teste neste ambiente fechado. No teto, o mesmo tipo de espuma que havia na Boate Kiss. Um material simples, sem qualquer tratamento anti-chamas. No manequim, instalamos um sinalizador que vamos acender agora. Esse é o momento que o bombeiro acende o sinalizador. Começa o teste. A gente já vê que tem chama na espuma, pega fogo rapidamente, muita fumaça, olha só a quantidade de fumaça. E o fogo se propaga rapidamente, olha a espuma inteira tomada já pelo fogo. Você vê resíduos da espuma agora caindo ali do teto. Por qualquer fresta, é grande a quantidade de fumaça que sai. Então, depois de alguns minutos que você está respirando única e exclusivamente esses gases letais e monóxido de carbono, você já perde a consciência e já pode ter uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros usam água para conter as chamas. Depois que o fogo foi apagado, a gente vê aqui ó, o que sobrou da espuma. Quase nada. E no manequim, dá para ter uma ideia
do tipo de resíduo que caía, queimando as pessoas. A rapidez com que o fogo se espalhou e a quantidade de fumaça impressionou até quem é especializado em combater incêndios. A gente consegue entender os fatos, mas não consegue chegar próximo de quem vivenciou isso. Algumas pessoas conseguiram gravar o incêndio lá dentro da casa. Claro, com o celular da época, né? A gente não tem aquela qualidade que a gente tá acostumado hoje em dia, mas deu pra ver. E se você ver as fotos depois de como tava a boate por dentro, é desesperador. E o que acontece? Segundo algumas testemunhas, um segurança que tava lá chamado Zezinho e o vocalista da banda, eles tentaram jogar água e usar o extintor de incêndio que tinha próximo do palco, porém eles não obtiveram sucesso. Quase não tinha extintor de incêndio na casa, tinha menos do que deveria ter. E outro problema era que o extintor de incêndio que estava próximo do palco, ele não estava funcionando, ele estava tipo vazio. Dizem que em algumas festas que aconteceram alguns dias antes, eles literalmente pegaram o extintor de incêndio, abriram o lacre e tipo, jogaram espuma em todo mundo. Tipo, por diversão, não porque estava acontecendo algum problema, sabe? Daí nesse momento que eu atiro a água que fez assim, eu vi o rapaz pegar um extintor debaixo do palco, do bar lá, e alcançar pro Marcelo. Certo. E eu tava do outro lado, assim, quase no meio. Uhum. E eu me lembro assim que o Marcelo pegou o extintor e naquele momento não funcionou o extintor. E eu cheguei no Marcelo. E eu disse, não vou lhe mentir, eu achei que quando veio o Marcelo não sabia usar o extintor. Mas quando eu vi não tinha o lacre, a lata batia assim, daí nisso eu... Repete isso, por favor, com calma. O extintor não tinha... Não tinha o lacre e batia a lata, assim, era xoxo, assim, que eu digo. Daí nisso eu recorri pro canto, assim. Daí depois que começou aquele fogaréu, daí o Danilo ficou em cima ainda. Ele ficou em cima do palco, né? Daí nisso, olha, senhora, eu vou lhe dizer assim, nós só saímos porque eu ouvi alguém gritar, vamos sair, senão vão morrer. E pedir assim, sai, senão ia morrer. Então, assim, é um problema bem grande. E outro problema é que o Kiko, né, um dos donos da boate, isso foi um relato de vários ex-funcionários, falava que ele não queria colocar muito extintor de incêndio na boate porque ele achava que ficava esteticamente feio na parede. Gente, extintor de incêndio não é pra ser bonito, é pra ter extintor de incêndio. Mas enfim, né, gente? E o que acontece? Em cerca de 3 minutos que o incêndio começou, a fumaça já começou a se espalhar por toda a boate. Como eu disse, era uma fumaça escura. E as pessoas começaram a correr desesperadamente. E nesse momento, infelizmente, várias pessoas acabaram caindo e sendo pisoteadas. Eu acabei assistindo relatos de algumas pessoas que ajudaram a buscar os corpos dentro da boate, né, que ajudaram no resgate, e muitas delas falam que tinha pessoas que tinham furos, tipo furos no corpo bem profundos, que era por causa do salto alto. Então as pessoas caíam, eram pisoteadas e o salto alto furava a pessoa que estava no chão. Tipo, eu vi o relato desse moço que ajudou no resgate, ele fala que foi uma coisa assim que marcou muito ele de ver o furo assim nas pessoas. Então, assim, no início do incêndio, a equipe de segurança que estava dentro da casa estava ligada que estava acontecendo isso, porém a equipe de segurança que estava na frente, na porta da boate, não estava sabendo do que estava acontecendo. Eles não tinham um walkie-talkie para se comunicar. Isso é revoltante. Tipo, eles não tinham comunicação, tipo, dentro da boate, assim. Gente, você não tem comunicação, você não bate o rádio pra ele e fala, tá acontecendo algum problema, libera as pessoas. E o que eles acabaram fazendo? Não liberando as pessoas. Exatamente, como eu disse, a Boate Kiss funcionava com pagamento da comanda, as pessoas começaram a tentar sair desesperadas pela única saída conhecida que tinha na boate. Era uma porta minúscula. Era uma porta minúscula, tá, gente? Eu peguei o mapa aqui da boate, eu vou mostrar pro pessoal da live pra eles verem. Gente, primeiramente que a boate era um labirinto. Se vocês pegarem o vídeo, assim, da reconstrução de como que era por dentro, gente, é bizarro, porque acho que vocês estão vendo aqui que tem a portinha, tipo, tinha o palco, aí, tipo, tinha como você sair aqui pela lateral, e tinha a porta, aí tinha outra porta, e segundo o que se sabe, aqui na frente também tinha uma daquelas pilastras de metal. Essas grades de show, todo mundo deve saber, né, essas grades de show que não deixa a galera passar. Exato, então assim, gente, era literalmente um atletismo pra sair da boate, porque tinha todos os tipos de impedimento possível, e não tinha saída de emergência, gente, que é uma coisa, assim, primordial nesse tipo de coisa. E o que acontece? Quando as pessoas tentaram sair da boate, os seguranças seguraram elas, mas dizem que foi por pouco tempo, não foi por muito, mas poderia ter salvado mais vidas.
Até que, inclusive, até acho que muitas pessoas falaram que o momento que mais marcou a série foi o momento que os seguranças falam: sem comanda não sai, sendo que estava acontecendo incêndio. Eles seguram as pessoas por um tempo até que eles percebem que, tipo, tinha alguma coisa errada. Dizem que, na verdade, eles achavam que ou as pessoas não estavam querendo pagar a comanda, ou que alguma briga tivesse acontecendo da boate e as pessoas se assustaram e estavam tentando sair. É o que eles falam, né? Mas eles seguraram as pessoas por algum tempo. Dizem que não foi muito tempo assim, né? Dizem que foi questão de segundos. Eu falo isso porque eu vi o relato de um segurança. E ele fala que não foi tanto tempo assim, mas ele falou que era literalmente o trabalho dele. Ele não conseguia imaginar o que estava acontecendo, porque ele não tinha contato com os seguranças que estavam lá dentro, né? Então é foda, assim, pensar pelo lado do trabalhador, né, gente? Porque o segurança estava ali pra ganhar 50 pila, gente. Então, assim... Mas, ao mesmo tempo, é questionável também, né? Mas, enfim, né? E um problema muito grande da boate, o pessoal aqui da live tá vendo o mapa do local, né? E como eu disse, lá era um puta de um labirinto. E muitas pessoas acabaram entrando dentro do banheiro, achando que lá era a saída. Porque a luz do banheiro ainda estava acesa. Então, muitas pessoas entraram lá, tanto que 90% dos corpos foram encontrados no banheiro. E se você vê as fotos, assim, do estado que o banheiro foi encontrado, é muito triste, gente. É literalmente deplorável a forma que o banheiro foi encontrado. Tem marcas de mãos na parede, né? E como o Thiago já adiantou, as janelas eram bloqueadas, justamente para evitar que o som vazasse. Só que eles fizeram isso de um jeito que não é muito legalizado, vamos dizer assim. E é bizarro, porque sabe aquelas janelinhas de banheiro, assim, que é de metal, que você abre com a alavanca, que é a janela pequenininha de banheiro. A janela do banheiro que eu tava vendo as fotos era tipo assim, e o ferro tava totalmente retorcido. Então eu imagino o desespero das pessoas em tentar, tipo, torcer o ferro pra sair. E eu imagino o desespero das pessoas de ter entrado no banheiro, visto que tava no banheiro e não conseguir sair dali, porque todo mundo tava desesperado. Então... E sabe por que se aglomeraram no banheiro? Porque o banheiro era o único lugar que tinha uma lâmpada de emergência. Quando apagou as luzes, era o único lugar que tinha alguma luz, sabe? Tipo uma coisa de emergência, sabe? Aquelas quadradinhos, os retângulos. E várias pessoas, tipo, meio que não sabiam o que estava acontecendo. E esses quadradinhos, tipo, as pessoas foram pro banheiro e ficaram lá, porque, tipo, meio que não sabia o que estava acontecendo, eles não conseguiam ir pra fora, e foi isso, sabe? Aqui tem umas fotos do banheiro, de como que foi encontrado depois. Dá pra ver ali no espelho as marcas das mãos e como o banheiro foi encontrado, né? Ali embaixo a gente tem o banheiro masculino. E assim, gente, é bem desesperador isso, porque literalmente os corpos estavam, tipo, amontoados um em cima do outro. E foi muito triste, gente, o que aconteceu. Tipo, muito triste mesmo. E ao todo, 242 pessoas morreram nesse dia na boate. Assim, 235 já morreram no dia do incêndio. A maioria por asfixia, por conta da fumaça, que, como eu disse, teve toda aquela reação química. Era um tipo de espuma de revestimento que não deveria ter nesse tipo de estabelecimento. E algumas pessoas morreram depois de meses recebendo tratamento em hospitais, né? E como a gente disse, Santa Maria não era um lugar muito grande, né? Tanto que depois eles vão pedir reforços para outras cidades gaúchas. Então, assim, das diversas vítimas fatais, 8 delas foram militares, né? Bombeiros que tentaram ajudar no resgate. Os bombeiros chegaram bem rápido, pelo que eu tava vendo, na verdade. Eles não demoraram muito para chegar. Assim que eles receberam a ligação, eles dizem que foi, tipo, questão de 5 minutos para eles chegarem. Só que tinha um grande problema, porque os bombeiros, eles foram, tipo, na hora que chegou o bombeiro principal, ele viu a dimensão que isso podia ter, ele chamou todo mundo, basicamente. Ele acionou todos os hospitais, todas as ambulâncias, tudo. Só que eles só tinham, se não me engano, 8 ou 10 tubos de oxigênio que não iam durar muito tempo naquela situação, porque quanto mais, digamos, calor e etc., mais você precisa. Então, alguns militares chegaram a morrer porque literalmente acabou o oxigênio e eles ainda quiseram salvar pessoas. E algumas pessoas conseguiram sair da boate com vida e começaram a ajudar os bombeiros a retirar os corpos, e essas pessoas que ajudaram, algumas delas também acabaram falecendo. Tanto que muitas pessoas criticaram os bombeiros por eles terem deixado pessoas, né, cidadãos comuns,
ajudarem no resgate, mas eu vi uma entrevista com o bombeiro que doeu muito, que ele falou que ele tava tão desesperado que, tipo, eles não sabiam o que fazer, sabe, ao mesmo tempo. Eles não assim, tinham então, mais tipo, oxigênio pra trabalhar, eles não tinham equipe pra fazer, porque, tipo, eles tinham que resolver isso na hora. E aí rola também uma grande polêmica, porque, como a Marisa falou, deu toda aquela reação química e o fogo, os bombeiros dizem que nessa hora o fogo ele estava se estabilizando. Só que, digamos, várias pessoas estavam no entorno da balada, porque a cidade já tinha sido meio que alertada, alguns pais já sabiam e etc. E aí eles decidem abrir a boate. Você tem algumas imagens deles abrindo, Marisa? Porque já... eu acho que eu tenho a imagem aqui embaixo deles tentando abrir a parede, não é isso, né? Só que daí o que acontece? Quando eles tentam abrir a parede, eles dão mais ar pro fogo. E aí o fogo aumenta de novo. Então fica ainda mais difícil controlar tudo isso. E meio que eu, tipo assim, nessa hora eu não vou criticar ninguém, porque, cara, é todo mundo tentando salvar alguém, sabe? Tipo, nessa hora você não pensa muito de o que vai acontecer e etc. E aí acabou aumentando o fogo. E uma das questões do banheiro também, que foi bem chocante para um dos bombeiros, é que eles viram, digamos assim, eles tiveram uma visão de cima e eles tinham achado que tinham tido poucas vítimas. Até a hora que eles foram olhar no banheiro e, tipo, que eles viram pilhas e pilhas de corpos empilhados, assim. Eu não sei se isso aconteceu de verdade e tal, porque, enfim, na série até tem um bombeiro que fala, né, na série da Netflix, a gente não conseguiu salvar ninguém, assim, desesperado, chorando. Dizem que muitos bombeiros ficaram com estresse pós-traumático, né, dos que sobreviveram, e eu entendo completamente. Mas, como eu disse, outras pessoas que estavam por ali começaram a tentar ajudar no resgate. Eu acabei vendo no TikTok o relato de um dos seguranças que ajudou no resgate, né, a entrar e pegar as pessoas. E ele contou que por causa do calor, não cheguei a pesquisar quantos graus Celsius ficou dentro da boate, mas eu vi, assim, que era muito quente, gente. Era, tipo, assim, insuportável e a pele das pessoas derretia. Então, por causa disso, eles tinham que puxar as mulheres, assim, que tinham cabelo comprido pelo cabelo. E os homens que estavam de cinto, eles puxavam pelo cinto, porque se eles pegassem no braço, na pele da pessoa, tipo, saía a pele, porque a pele tava derretendo. Porque imagina o calor que devia estar lá dentro, né? Então eles tinham que puxar pelo cabelo por qualquer coisa que não fosse a pele direto, porque senão podia derreter e estragar tudo, assim, danificar mais a pele. Tanto que no modus operandi eles falam, eles dão até um relato de um menino que ele chega a sair da boate. E o menino, digamos assim, ele meio que tá só aparecendo, tipo, o pulso dele, tipo, já saiu a parte da pele, sabe? E ele achando que ele tava, tipo, normal. E aí a galera ia pra ele tentar fazer o atendimento nele e ele falava, não, eu tô bem, porque, tipo, ele tava lúcido, ele tava consciente, ele tava isso... E no final das contas, se eu não me engano, ele acabou não sobrevivendo também. O problema que eu vi muitos médicos falando é que, claro, no começo eles não imaginavam que estava acontecendo essa reação química, que tinha cianeto no ar. Tem até o problema depois em relação ao cianeto e à saúde brasileira, que a gente vai entrar depois nesse detalhe. Então, assim, eles não estavam sabendo direito o que estava acontecendo, porque muitos médicos relatam que muitas pessoas chegavam bem, tipo, lúcidas, assim, bem, e morriam Isso, depois. Exatamente, tinham que ser entubadas, inclusive, porque elas estavam bem, teoricamente, e aí o corpo começava a falhar e os médicos não sabiam por quê. E aí demorou algum tempo para eles entenderem que tinha cianeto no corpo das pessoas, porque as vias aéreas começavam a entrar em colapso, assim. E, teoricamente, em um incêndio normal, tem a questão de que... Eu não sou médico, tá, gente? Vamos ser bem sinceros. Eu não sou médico. Mas na questão das vias aéreas, que diz que num incêndio normal, você fica com o pulmão carregado, mas você consegue expelir depois de um tempo, sabe? E os meninos ficavam... Tipo, dava dias e eles continuavam ficando piores e piores e piores. E aí que eles vão descobrir a composição química da espuma... E saber que era altamente tóxica. Esse cianeto era usado até em campo de concentração, pelo que eu vi. Gente, o gás que era usado nos campos de concentração, nas câmeras de gás, era o mesmo gás
que saiu na Boate Kiss, por isso que aconteceu tudo isso, sabe? Claro, enfim, gente, é bizarro pensar isso, né? Quero mesmo. É Mas bizarro. eu vi o pessoal. E a pessoa meio que ela morre, tipo, dormindo, assim, é um... E qual que é o problema que eu disse da saúde brasileira, né, gente? É que existe um antídoto. Tipo, é um remédio que eles aplicam nas pessoas chamado hidrocobalamina, que é o antídoto literalmente para quando a pessoa tá intoxicada por cianeto e por aí vai. Só que não existia isso no Brasil, gente. Não tinha essa medicação. E, obviamente, gente, que numa crise emergencial dessa também não ia dar tempo de algum país, assim, que tivesse solidariedade, enviasse. Não ia dar tempo, precisava na hora, né? Então, inclusive, isso foi uma grande polêmica na época, tipo, grande polêmica mesmo. E outro ponto, assim, que me dói muito, que foi um momento, assim, da série que, sabe quando você tá assistindo a série, você fecha o olho, ixi, sabe? Que é aquela coisa, assim, que dói, você fica... Foi quando eles tiveram que recorrer a caminhões frigoríficos. Caminhões, assim, que transportam carne. Porque eram tantos corpos, gente, que não cabia no carro do IML, né, gente? Não sei se vocês já viram como que é o carro do IML, mas é pequenininho. Não cabia. Eram tantos corpos, né? 242 corpos, né? Ao todo, 242 pessoas morreram, mas eram tantos corpos saindo da boate que eles tiveram que usar 2 caminhões frigoríficos para transportar os corpos. Outra coisa que é bem, digamos, destacada e é bem macabra até. E você pensa que você era jovem e os jovens carregam os celulares. E aí os pais desesperados ligavam. E diz que ficava, tipo, esse coro meio sinistro de vários celulares tocando. E não era, tipo, um toque único. Eram vários diferentes e etc. E se eu não me engano, vai uma das moças pra lá. Eu não sei muito bem qual que era a função dela, não lembro. Porque eles chegam a falar no modus operandi também dessa moça. E ela pega um celular e tem 150 ligações da mãe. E dizem, todos os bombeiros, assim, todas as pessoas que, tipo, ajudaram no resgate, por aí vai, é uma coisa que todos eles batem na tecla, isso, dos celulares tocando incessantemente. Então, assim, ai, gente, é muitos pontos nesse caso, assim, que me machuca, que me dói, sabe? Os corpos, eles foram transportados até o Centro Desportivo Municipal Miguel Civi Vieiro, que era conhecido como CDM, onde profissionais de diversas áreas se reuniram como voluntários para ajudar na identificação das vítimas, né? E assim, como a gente disse, bateu na tecla várias vezes, Santa Maria não era uma cidade tão grande assim, então os hospitais ficaram lotados, e teve toda essa confusão dos médicos não entenderem exatamente o que estava acontecendo, e tinha vítimas assim que estavam num estado tão péssimo que tiveram que ir de helicóptero para Porto Alegre para receber atendimento lá, porque lá tinha uma estrutura melhor para atender pessoas que estavam, tipo assim, num estado extremamente grave. Para vocês terem uma noção, a gente sabe, né, que 242 pessoas morreram, mas um outro número que é chocante é que 636 pessoas ficaram feridas. E feridas, assim, gente, desde lesões, assim, há pessoas que perderam perna, pessoas que queimaram quase o corpo inteiro. Fora o psicológico, né, gente? A gente tá falando agora da parte física, né? Mas o psicológico, aí já é outra história. Então agora a gente vai trazer algumas histórias de vítimas, para ficar um pouquinho mais completo. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão dos celulares que não paravam de tocar. E uma coisa bem louca é que teve uma moça... se eu não me engano, o nome dela era Michelle, que quando o incêndio começou, ela postou no Facebook dela que estava acontecendo um incêndio. Ela literalmente postou incêndio na Kiss. E os amigos começaram a repostar, perguntando o que estava acontecendo, e infelizmente ela foi uma vítima fatal. A mensagem foi registrada pelo Facebook e recebida por volta das 3h20 da manhã. E acho que foi um desespero dela, né, de tentar pedir ajuda. Sei lá, né, gente? É foda. Tem uma das vítimas que na audiência que teve, ela fala que ela tava lá e que ela meio que já tava se despedindo de todo mundo, sabe? Porque... O depoimento mais emocionante do dia foi do sobrevivente Delvani Brondani Rosso, que ficou 2 meses internado depois da tragédia e teve várias queimaduras pelo corpo. Quando eu comecei a inalar e começou a ficar mais intenso, meus joelhos começaram a ficar fracos, eu fui perdendo a força, eu fui me despedindo da minha família, dos meus amigos e pedindo perdão.
foi alguma coisa que eu tivesse feito. Delvane disse que os seguranças atrapalharam a saída de quem estava na boate e que ele só foi salvo graças ao irmão, que também ajudou outras pessoas. Ele me contou que os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos. Porque se ele pegasse por um braço, ele tirava a pele das pessoas. Familiares das vítimas presentes no julgamento não conseguiram segurar a emoção. Alguns tiveram que deixar o plenário. Cara, eu não sei, assim, é uma coisa que, tipo, pô, pra gente que é produtor de conteúdo, a gente fala de coisas pesadas, pra gente é muito difícil, eu tô aqui quase chorando e é muito difícil, sabe? Tem uma outra que ela era atendente do bar e ela também fala que ela pensou que ela ia morrer, não sei o quê, e ela falou que ela teve um estalo, que ela pensou que dentro do freezer tinha ar limpo, e tinha mesmo, porque tava vedado o freezer, né? Aí ela abriu a tampa, cheirou, né? Ela falou, respirou o máximo que ela pôde até o ar entrou, segurou, tampou o rosto e tentou sair. Então, assim... Mas é aquela coisa, né? Foi aquele estalo, ela teve a sorte de estar perto e aquela coisa de 5 segundos, assim, também de pensar. E quanto mais você vê a história das vítimas, assim, tanto as que morreram, tanto as que sobreviveram, é terrível. A gente também tem a história da Kelly Giovanna Leite Ferreira. Ela estava na Boate Kiss, obviamente, ela teve o corpo dela 18% queimado e ela acabou perdendo o pé direito em consequência do incêndio. Ela é uma das pessoas sobreviventes que é relatada na série. Também tem o outro moço, né, que queimou praticamente o corpo inteiro. E outra vítima que é retratada na série, que eu acho que foi uma das que mais marcou, é a Mari. Na série eles chamam ela de Mari. E pra quem viu a série, é aquela lá que foi reconhecida pelo pai pelo tênis. O nome na vida real dela, a pessoa que foi inspirada nela foi a Adriele Rich. Ela foi, infelizmente, uma das vítimas fatais. Ela tinha saído naquele dia para comemorar o aniversário dela com um grupo de amigas. Nenhuma das amigas sobreviveu, infelizmente. E uma coisa bem triste é que elas conseguiram sair da Kiss com vida. Elas chegaram a, até pegar um táxi para tentar ir pro hospital. Só que aquela coisa, né? As pessoas conseguiam até sair conscientes, mas por conta da intoxicação do gás e por várias outras consequências, falta de estrutura e muitas outras coisas, elas acabavam morrendo por conta da intoxicação. E muitas pessoas pegam, assim, esse caso como um dos mais marcantes, porque eu vi uma entrevista com a mãe dela falando que, tipo assim, ela nunca mais vai viver como se a filha dela tivesse ido embora. Ela fala que quando eles vão pedir lanche, tipo, são 4 na família, né? Eles ainda pedem 4 lanches, ainda tem a cadeira dela. Então, assim, é um trauma que é irreparável, né? E uma coisa bem louca, né, que as pessoas estavam revivendo nesses tempos, falando sobre a Boate Kiss, é que na noite anterior, né, como eu disse, ela tinha ido na Boate Kiss comemorar o aniversário dela. Ela fez um post no Facebook dizendo: a Kiss nunca será a mesma depois dessa noite. Então, assim, é aquela coisa, né? Tipo, teve outros casos que, tipo... Um que eu lembrei agora de cabeça do da Love Pass, não sei se o Thiago vai lembrar, que o único sobrevivente vai embora e a outra relata no diário: ai, gente, que pena que ele foi embora. Aí você sabe o que acontece, tipo, cara, é terrível, tipo, saber o que aconteceu. E era difícil também, porque as pessoas, além de elas estarem queimadas e etc., os médicos repararam que saía uma secreção preta, que era em decorrência de toda essa coisa tóxica. Então, tipo, eles não entendiam muito bem os corpos das pessoas, tipo... ela estava bem, elas entravam em colapso muito rápido e a pessoa falecia muito rápido. Então, eu fico pensando... Isso foi um trauma coletivo, sabe? Tipo, pro Brasil, mas eu fico pensando... como foi para Santa Maria. Agora eu vou dar lá de uma pessoa que eu conheço, de um produtor de conteúdo, é o cara do podcast Assassinos Sinistros, e a gente tava conversando e ele falou que ele era de Santa Maria. E uma coisa que me marcou foi ele falar: cara, é muito difícil você achar alguém de Santa Maria que não tenha perdido um parente. A tragédia da Boate Kiss, tá ligado? E isso é algo muito forte. Sabe, a cidade foi inteira afetada por isso. Traumas. E a gente tá falando, teve os traumas físicos das pessoas, teve os traumas psicológicos, mas como a Marisa disse, tem os traumas psicológicos das pessoas, que elas não conseguem, os pais não conseguem voltar aos seus empregos, as mães não conseguem, tipo,
ficar tranquilas, mas não conseguem voltar a ser funcional. Teve muito familiar que acabou se matando. Cara, não tem palavra, sabe, para descrever tudo isso e todo o impacto que isso teve na sociedade e nessas pessoas, sabe? E assim, a gente tá falando isso, e para mim isso tudo é um absurdo imenso, mas ainda vai rolar ainda mais absurdo, sabe? Porque para mim esse dos maiores absurdos é o processo. A gente pode falar do processo? Antes disso, eu só queria contar a última história que foi a que mais me marca, uma das que mais assim me doeu quando eu tava lendo, que é do casal João e Michele, né, que eles foram encontrados mortos abraçados, assim. Então eu fico pensando muito no que deve ter se passado na cabeça deles naquele momento, né? Acho que deve ter sido alguma coisa tipo, foi isso, vou aproveitar os últimos segundos que a gente tem, porque eles foram encontrados mortos abraçados. Então, tipo, nossa, quando eu vi essa informação, foi uma coisa assim que me doeu muito, assim, porque eu imagino as pessoas que estavam no banheiro que literalmente deve ter pensado, não vou conseguir sair mais daqui. Então, tipo, deve ter sido terrível. E como o Thiago disse, é um horror esse caso que não termina até hoje, né? Porque são 10 anos que esse caso aconteceu e estamos aí esperando algum julgamento, alguma coisa acontecer. Eu não peguei muitos detalhes do processo, gente, porque são, tipo, 10 anos que isso tá rolando. É muita coisa que acontece. E, assim, o que a gente mais quer frisar, eu acho, no podcast de hoje é sobre o julgamento que aconteceu e o porquê ele foi anulado. Mas vamos dar mais alguns detalhes de outras partes da investigação. Vamos lá. Em julho de 2013, uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma CPI, que ela vai ser instaurada no Congresso Nacional Brasileiro, concluiu num relatório de mais ou menos umas 90 páginas que a responsabilidade das maiorias das coisas eram dos músicos e dos empresários da boate, bem como a negligência dos bombeiros, inclusive por não terem impedido as entradas das pessoas num local que já estava sendo tomado por chama e gases tóxicos, porque aquelas pessoas que quiseram ou chegaram ali e viram aquilo tudo, entraram no boate para tentar salvar pessoas, porque teve pessoas que, sei lá, a pessoa conseguiu salvar o irmão e aí ela queria salvar mais pessoas e os bombeiros não impediram. Eu nem critico isso, porque é uma situação completamente... Eu também não peguei o relatório, eu não tive acesso ao relatório, então não vou ficar especulando nada a respeito disso. No entanto, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não criticou a prefeitura e ela considerou adequado o trabalho da Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana. Então, o alvará de localização, segundo a comissão, seguia as exigências da legislação municipal e também que permitia condutas desafiadoras da empresa. Então, elas sugeriram para a prefeitura uma reforma administrativa a fim de aumentar esse controle sobre os estabelecimentos da cidade. Então, digamos assim, e a prefeitura fosse mais rígida com os seus alvarás e com a questão do próprio local, né, Marisa? A rotina na cidade foi retomada, mas o episódio fez as autoridades despertarem para os problemas na fiscalização e prevenção contra incêndios em casas noturnas. O rigor das autoridades interditou bares que funcionavam fora da lei. Só em Porto Alegre, 139 estabelecimentos tiveram que fechar as portas. Desses, 71 não conseguiram reabrir. Se não houver solução e se tiver irregular, aí tem que ser fechado. Políticos correram para aprimorar a legislação. Em junho, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê que donos de estabelecimentos e agentes públicos sejam responsabilizados em caso de incêndio. Também exige seguro privado das casas noturnas e proíbe o sistema de comandas. Mas a lei nacional prometida pelos parlamentares ainda não foi votada. São medidas simples que podem evitar novas tragédias, novas perdas, mais sofrimento. Se nós deixar e não fazer nada, nós vamos ser omissos para o futuro, porque poderia ser um filho de qualquer pessoa.
Eles acharam que a prefeitura fez aquilo que cabia na época, aquilo que era exigido na época na cidade e tava tudo bem, entre aspas, né? Assim, ao longo dos anos foi constatado diversas falhas, né? Como principalmente a espuma do teto que era inadequada, o efeito pirotécnico, a falta de extintores, né? A gente não era um ou outro, eram milhares de problemas. Mas assim, a justiça determinou 4 réus, basicamente, que são as pessoas que vão ser oficialmente julgadas por esse caso até o momento. Então, como eu disse, gente, são 10 anos. A gente não vai trazer todos os detalhes, até porque esse podcast já deve estar enorme. Mas... porque é muita coisa, gente. Tem, se vocês procurarem... não lembro o nome agora, mas tem sites do próprio governo que você consegue achar literalmente a linha do tempo judicial do que tá acontecendo, né? Mas vamos lá, vamos dar um salto temporal gigantesco agora, de 2013 para dezembro de 2021, que foi quando finalmente teria acontecido, foi em agosto o julgamento. Que seria quando finalmente teria acontecido, agosto ou dezembro, a gente me confundiu agora, mas enfim. E no finalzinho de 2021 seria quando oficialmente aconteceria o julgamento dos 4 réus que foram determinados. Que era o Kiko, né? O outro dono da boate, que era o Mauro Loredo Hoffman. O Marcelo de Jesus Santos, o vocalista da banda, e o Luciano Bonilha Leão. E o que acontece? Uma coisa bem importante, eu vejo as pessoas falando que o Luciano era o produtor da banda. Não, gente, ele não era produtor da banda. Eu acho meio errado falar que ele era o produtor da banda, porque ele não era. Ele era um faz-tudo. Ele tava ali pra ganhar a diária dele, sabe? Eu não sei se eu tô errado em falar isso, mas eu vejo as pessoas falando que ele era produtor, mas ele era tipo um faz-tudo. Ele mesmo fala que ele não sabia direito o que tava acontecendo, mas enfim, né, gente? Ele foi um dos 4 réus. No julgamento que aconteceu ali no finalzinho de 2021, eles foram sentenciados. O Kiko foi sentenciado a 22 anos de prisão e 6 meses. O Mauro foi sentenciado a 19 anos e 6 meses. O Marcelo foi sentenciado, né, o vocalista, a 18 anos. E o Luciano também a 18 anos de prisão. Eles foram considerados assassinos mesmo, pelo que eu tava vendo. Como assassinato daqueles que não há a intenção de matar, mas se reconhecem. E, bom, só falando um pouco sobre o julgamento, que eu vi vários vídeos sobre o julgamento. É bem complicado, porque o julgamento já era de se esperar que ele fosse de uma notoriedade muito grande. Só que o julgamento teve briga entre juiz e advogado, teve bate-boca, teve carta psicografada... O direito, assim, ser um advogado é quase uma coisa teatral, né? Tem advogados que sabem usar isso muito bem e tem outros que levam muito pro teatro. E assim, acabou que o julgamento ele ficou um pouco bagunçado mesmo. E o que acontece? O julgamento, essas sentenças que eu disse que eles foram condenados, um a 22 anos, outro a 18 anos, foi anulado. Foi anulado, ou seja, no mesmo dia que saiu a anulação do julgamento, eles já foram libertados, voltaram para casa deles. E basicamente tem 4 questões principais pelo qual os desembargadores, eram 3 desembargadores que estavam votando se seria ou não anulado esse julgamento. 2 decidiram que sim e 1 decidiu que estava tudo bem, o julgamento por ele deveria continuar. E 2 disseram que não, tinha que ser anulado. E eles apontaram 4 principais problemas. Primeiramente, os sorteios. A escolha dos jurados foi feita por meio de 3 sorteios, né? Porque eles sorteiam para decidir quem que vai ser o jurado dentro daquele julgamento. E, de acordo com o que se especula, tem que ser um sorteio só, não 3 sorteios, então já estaria errado. A outra coisa foi a conversa com os jurados, porque o juiz do caso, Orlando Fatini Neto, teria conversado em particular com os jurados sem a presença de representantes do Ministério Público ou dos advogados de defesa, e isso também seria um problema dentro do julgamento. Outra questão foi a questão do júri. O magistrado também questionou os jurados em várias questões, né? Tipo, o magistrado, basicamente, eles questionaram os jurados sobre questões ausentes do processo. Ou seja, algumas pessoas trouxeram informações que não estavam oficialmente no processo. Pelo que eu vi, um dos advogados usou uma maquete 3D, que não foi dito antes que seria utilizado como prova, e por aí vai. Outra questão foi o silêncio dos réus, né, as pessoas que estavam ali sendo condenadas.
porque basicamente o silêncio dos réus é uma garantia constitucional. E basicamente esse silêncio é um direito, a pessoa literalmente pode ficar ali sem falar nada, e esse silêncio por parte de alguma das pessoas que constituíam a parte dos réus foi utilizada como argumento dos jurados para proclamar a acusação. Eu não sei se fez sentido. É que é aquela coisa bem judicial, né, gente? Bem judicial. Que às vezes é meio difícil, a gente tá tentando explicar assim de uma forma mais simples para ficar mais fácil de entender. E outro problema que eu disse foi da maquete 3D. Eles fizeram uma maquete 3D de como que era a parte interna da Boate Kiss. E ela foi anexada aos autos sem o prazo suficiente para que a defesa pudesse analisar. Porque eles teriam que ter analisado, porque seria uma prova que seria usada pela acusação, um recurso utilizado pela acusação, e a defesa tem que saber desse recurso justamente para saber como defender a pessoa, né? Tem um negócio chamado devido processo legal. Todo mundo, assim como a pessoa não precisa criar provas contra si mesma, é por isso que ela pode ficar quieta, ela pode decidir não falar nada, e é um direito dela, porque qualquer coisa que ela fizer literalmente vai ser usado contra ela. Então, frase bem conhecida até, né? Tudo que você disser pode ser usado contra você. Você tem direito a ligar para um advogado, fazer uma ligação. Aquelas frases que a gente vê nas séries, né? É bem isso mesmo, né, gente? Tipo, bem coisa hollywoodiana, mas é real, assim. Então, assim, só para falar, essas nulidades foram reconhecidas em uma votação, onde o desembargador Manuel José Martinez Lucas não... basicamente se afastou de todas essas nulidades. Basicamente ele disse que o julgamento poderia ter continuado da forma que foi, enquanto o desembargador José Conrado Curtis de Souza votou favorável a algumas nulidades, ou seja, ele concordou com alguns dos pontos que foram trazidos para anular esse julgamento. Que outra coisa importante, o julgamento ele não foi feito em Santa Maria, eles pediram um negócio que chama desforro. Eles tiraram do fórum que seria de Santa Maria para Porto Alegre. Eles alegaram alguma questão de que as pessoas não iam ser imparciais para julgar esse caso. E esse desembargador que votou favorável a anular o julgamento, ele não reconheceu todas as nulidades, né? A nulidade seria esses problemas dentro do processo, né? Basicamente, ele questionou o sorteio dos jurados, né, que foi realizado 3 vezes, sendo que deveria ter sido realizado só uma vez. E também, justamente, a outra questão do juiz ter conversado em particular com os jurados. E o último a votar foi o desembargador Jaime Gardner Neto, e basicamente ele votou também a favor de anular o julgamento, e ele reconheceu as 5 nulidades que a gente apresentou para vocês, da maquete, enfim, de tudo que a gente falou agora. E, basicamente, todos eles foram libertados, né, os 4 réus, os donos da boate e os músicos, né, a parte da banda. E eles aguardam um novo julgamento, que eu não sei se tem previsão para acontecer ainda. Vão enrolar mais uns 10 anos. Eu não sei se isso não tá... Eu acredito, não sei, deixa eu até... Vamos pesquisar ao vivo. Porque eu acho que isso tá no STF. Provavelmente isso foi pro STF. É o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver. Isso foi em 1º de janeiro de 2023. Rosa Weber rejeita a ação que tenta manter a prisão dos réus no caso da Boate Kiss. A ministra considerou que não cabe ao Supremo analisar o tema, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento que levou à prisão. Então, realmente, o julgamento está anulado. Então... pode ser que aconteça um outro julgamento, né, gente? Mas, claro, acho que eles vão tentar enrolar o máximo. Porque, assim, tem como, digamos, dentro do direito, tem como você ficar adiando e adiando e adiando e aí acha um negócio e continua... Assim, a gente não vai falar mal do direito, não nos processem, por favor. Não sabemos nada de direito, somos ignorantes. Mas dá pra você fazer isso, dá pra arrastar o caso. E, por exemplo, já fazem 10 anos disso. Pra... fechar, a última informação, o que aconteceu com o local, tá, tipo, tudo fechado, ainda existe a estrutura, tipo, não demoliram e construíram nada em cima, e um problema é que boa parte das pessoas que moravam, porque tinha, assim, casas residenciais em volta, se mudaram
porque não aguentaram, né? Imagina todo dia você acordar e olhar para frente de um lugar que aconteceu uma tragédia tão grande. E de acordo com especialistas em imóveis na região, os imóveis em volta perderam 20% do valor deles. E até hoje, como eu disse, a boate continua em pé e sempre tem gente colocando homenagens às vítimas. Na época, eles fizeram várias procissões em homenagem às vítimas, né? Até hoje, estão fazendo isso. Agora a gente pode ir pro Momento 5 centavos. Para quem não ouve o podcast, o Momento 5 centavos é a gente expressa a opinião, porque até agora não tinha muita opinião, né? Então agora a gente vai. Tipo, a gente sempre acaba comentando um pouco, sempre acaba saindo o que a gente pensa, mas agora é a hora que a gente vai falar. Se vocês não entenderam, vocês vão entender o que a gente pensa, né? Momento 5 centavos. 5 centavos. Basicamente, sim. E se falar o que eu acho desse caso, eu só sei dizer que eu fico horrorizada. Eu acho que ele entra naquela listinha casos criminais que te traumatizaram, sabe? Ele entra naquela lista. Então, é aquela coisa. Toda vez que eu vou pra um lugar que é fechado, uma balada, um barzinho, às vezes eu fico olhando, tá? Onde que é a saída? Ou eu já fico meio perto da onde é a saída, sabe? Eu já tenho um receio, assim, de ficar perto de muvuca, sabe? Então, às vezes eu já fico, assim, meio desesperada. E eu acho muito triste. Eu penso também muito no lado das famílias, das vítimas, das pessoas que sobreviveram, em ver essa questão, né? Porque, tipo, eu e o Thiago, a gente já falou sobre isso, não tem nada que vai fazer voltar. Não tem nada que vai consertar essa dor de fato. Mas eu acho que pior ainda... Gente, é uma pessoa que não para de me ligar. Caramba, será que é a Tim nesse exato momento? Enfim, Ai, tô distraída. Fala aí, Thiago, porque eu vou ter que desligar essa porcaria, senão eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Fala aí o que você... Beleza. Eu vou dar, então, minha opinião, galera, que é basicamente o seguinte. Eu fico muito revoltado com esse caso. Eu era universitário na época, então, pra mim, tem um significado... parece que maior, sabe? Ele, tipo... Eu não fui em baladas universitárias porque eu tinha medo. Tipo, foi uma coisa que eu fui falar muitos anos depois e até hoje eu não vou muito em balada por causa disso. Porque eu tenho medo, sei lá. E é uma coisa que eu nunca meio que mencionei pra todo mundo. Os meus amigos me conhecem e sabem que eu não vou em balada. Eles não sabem por quê e é por causa disso. Porque eu tenho certo receio. Foi uma coisa que me chocou muito. E, cara, é uma tragédia, tipo... Mas é uma tragédia que a gente começa a ver os pontos de onde tá dando errado, sabe? Não é uma coisa que surgiu do nada. Você vê que tem várias coisas, tipo, fora do eixo. Alvará que não tem, alvará de bombeiro que tá do jeito errado, um monte de problema judicial, espuma que não tá certo, sabe? Isso tudo se uniu para virar uma catástrofe nacional e basicamente mundial. Tipo, isso foi noticiado em todo lugar do mundo. E eu acho que outra coisa que eu tenho que falar que me revoltou muito, e eu acho que até a decisão do Netflix de escolher, eram 4 protagonistas, né? Digamos, eram 4 famílias, né? Acho que foram 4 famílias de pessoas que faleceram e 2 sobreviventes que eles relataram. E teve 4 famílias que foram processadas pelo Ministério Público. Tipo, porque basicamente eles não estavam felizes de como era levado o caso e eles reclamavam na opinião pública e o Ministério Público acabou processando essas famílias e sim, o processo foi adiante, o Ministério Público pediu uma retratação para tirar o processo, só que os familiares falaram, a gente não vai retirar os processos, a gente não vai retirar o que a gente disse sobre o Ministério Público, justamente porque a gente não está errado. A gente está vivendo o nosso luto, a gente está vivendo a nossa dor, nosso sofrimento, e o Ministério Público não retirou o processo, só que o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo uma grande movimentação das pessoas, tipo, as pessoas falaram muito sobre isso, e o próprio Ministério Público ficou simplesmente sem ter o que fazer, assim. E aí eles não deram prosseguimento para
o processo e aí o processo meio que foi arquivado, assim. Tipo, aconteceu uma coisa que eles não deram, tipo, o processo foi pra frente porque ele tinha que ir pra frente, mas é isso, sabe? O processo morreu ali, mas é uma parada absurda pensar que 4 pessoas da família, 4 familiares foram processados por uma coisa que, tipo, eles não têm nada a ver. E outra coisa que rolou muito, e é absurdo, foram pessoas irem pros pais e falarem: se seus filhos estivessem na igreja e não numa balada, eles não teriam ido lá. Se, digamos, seu filho não estivesse nesse ambiente, ele estaria vivo. E que os pais tinham que conviver com isso, sabe? Com, tipo, além de ter a sua dor e tudo aquilo, ter pessoas indo falar as maiores groselhas e abobrinhas e idiotices, tem até sabe? uma questão que eu vi que o pessoal no começo estava falando pra eu falar sobre a mulher de vermelho, que basicamente dizem que tem 2 relatos principais. Muitas pessoas falam que elas viram uma mulher de vermelho no dia do show e que essa mulher apontava para o banheiro na hora que as pessoas estavam saindo e que muitas pessoas teriam entrado no banheiro porque ela estava apontando como se lá fosse a saída. Aí eu vi o relato de uma sobrevivente que fala que, tipo, ela não necessariamente viu a mulher de vermelho, mas depois ela dormia e ela sonhava com uma mulher de vermelho que, enfim, que parecia que ela queria levar ela para um lugar ruim e por aí vai. Rolou muito isso da mulher de vermelho, porém, tem até o falar, o vídeo da mulher de vermelho dentro da boate. Não, gente, era só uma mulher mesmo que tava de vermelho, aquela que aparece no vídeo, que estão divulgando aí, falando que é o espírito. Não é, gente, é só uma mulher. Tanto que na continuação do vídeo aparece ela ajudando as vítimas, conversando com uma amiga dela. Não é isso, mas tem esse relato espiritual, vamos dizer assim. Também tem uma outra menina que relata que quando ela conseguiu sair da boate, mas ela queria voltar pra tentar buscar uma pessoa que ela conhecia, e nisso um homem de branco falou pra ela não ir pra lá e ir embora. Sempre vai ter um relato espiritual em casos como esse, né? Sempre vai ter as lendas e tal. Mas eu trouxe esse caso da mulher de vermelho porque muitas pessoas estão usando isso pra falar mal de religiões brasileiras, né? Tipo a Umbanda, o Candomblé, que tem figuras, né? As pombagiras e por aí vai, que usam roupas vermelhas pra falar que eram elas. Gente, não é assim. Funciona a religião, tá, gente? Não. Pode até, sei lá, gente, pensando assim, pra quem acredita, pode ser que realmente tenha tido, sei lá, estou falando isso pra quem acredita, tá? Um ser e tal lá, mas não, tá, gente? Respeitem as religiões. Parece que só querem respeitar a religião que é das pessoas, né? E as Nossa, esse caso, pra complementar o que o Thiago tava falando, né? Das pessoas tentarem jogar uma moralidade em coisas que não precisa. A gente não precisa ver esse debate dentro do caso, sabe? É isso que eu tô querendo falar, sabe? Isso, exatamente. Não precisa ter isso. A gente tem que estar discutindo outras coisas. E, gente, é muito importante que a gente esteja discutindo isso porque tem que ser pensado uma coisa que é básica. Tipo, aconteceu a coisa, a gente tem que ver como a gente não ter isso de novo, sabe? Isso tem que ser uma lição. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, a gente não tem que estar discutindo, na minha opinião, se tinha um espírito maligno lá ou não. A gente não tem que estar discutindo se era moralmente correta as pessoas que morreram estarem lá ou não. A gente tem que discutir que, por favor, as pessoas que trabalham na fiscalização têm que fiscalizar bem os locais, sabe? Não adianta também só ficar multando, porque se a pessoa tem dinheiro, ela só vai pagar a multa, o estabelecimento vai continuar aberto. A gente não tem que ficar discutindo essas questões, na minha opinião. A gente tem que bater na tecla para que a fiscalização das coisas melhorem, que as pessoas, os donos dos estabelecimentos, parem de pensar só no financeiro, só no estético, invista na segurança das pessoas que estão frequentando o estabelecimento. A gente tem que bater na tecla dessas famílias que não receberam justiça, que estão aí aguardando esse julgamento que não sai nunca, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que estar debatendo, sabe? Não esse tipo de coisa, na minha opinião. Mas é a minha opinião. Agora, se eu tô falando besteira ou não, aí vai de cada um, mas não vou mudar. Não, mas eu acho que você tá certo. A gente tem que pensar no que tem que ser debatido, sabe? O que é importante para como sociedade se debater. Não ficar debatendo coisa que não é que não vale a pena. Tipo, eu não quero desmerecer ninguém, mas é que não é o ponto principal, sabe? A gente desfoca muito, a gente sai pela tangente, literalmente.
e no foco principal da coisa, que é cobrar por que a prefeitura não fez tal coisa, por que os bombeiros não fizeram, porque a gente passou muito parte do podcast falando sobre os erros que tinham na boate, e realmente tinham, mas tinham um porquê, porque teve negligência da prefeitura, porque teve negligência dos bombeiros, porque teve negligência dos fiscais, porque teve negligência de quem fiscalizava a capacidade do local. Dos donos, do pessoal da banda, assim, gente, foram muitas pessoas que erraram, sabe? Não foi uma ou outra, né? Mas, enfim, é isso. Acho que o recado foi dado, né, Thiago? É isso, gente. Muito obrigada. Quem ouviu o podcast